Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o conteúdo sobre o espaço geográfico brasileiro. Para a gente poder começar esse conteúdo, analisando como é que é composto esse espaço geográfico do território brasileiro, é interessante que a gente analise o porquê do Brasil ele ter tantas diferenças, né? Diferentes lugares, diferentes modos de vida. Vamos lá. Primeiro partindo para uma questão física da geografia. O Brasil é um país de dimensões continentais, certo? Ele atravessa várias zonas térmicas. Lembra que a gente já estudou sobre a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares? Pois bem, o Brasil ele atravessa parte da zona tropical e parte da zona temperada. Isso faz com que a parte mais próxima da linha do Equador ela tenha certos aspectos, né, como clima, relevo, vegetação. E esses aspectos naturais eles vão se modificando conforme a extensão territorial vai se distanciando da linha do Equador, né, passando pela zona tropical, chegando na zona temperada, que nós temos aí o sudeste e sul brasileiro, que fica nesse intermédio, e já vai adquirindo aspectos naturais diferentes, certo? Com isso, se nós temos aspectos físicos naturais diferentes, nós vamos ter também diferentes atividades econômicas, que aí já não é mais uma questão física, e sim uma questão social, econômica, que envolve a ação do homem, certo? Por exemplo, se nós temos que uma determinada área ela é propícia para a plantação, eles vão desperdiçar aquela área, fazendo só apenas áreas de fábricas, somente atividades de bens e serviços, como comércio, como hotéis, restaurantes, certo? Não. Se aquela área ela é propícia para determinado tipo de cultivo, eles vão investir. Do mesmo jeito que essas dinâmicas elas vão sendo diferenciadas no decorrer do território brasileiro, mas isso não impede que, se eu tenho uma área extensiva agrícola, eu vou necessitar de todos os outros serviços, né? O comércio, as indústrias, para que esse fluxo, né? O comércio, o capital, essas mercadorias circulem no mercado. Tudo está sempre interligado e um é codependente do outro, como nós vamos ver já já. E então nós temos também diferentes paisagens. Nós temos a paisagem do campo, a rural, e nós temos a paisagem da cidade, que é a paisagem urbana, trazendo cada uma suas particularidades, mas elas são conectadas e dependentes uma da outra, certo? Uma com digamos que a paisagem rural seja uma paisagem mais natural, que o homem modificou menos, e a paisagem urbana, uma paisagem modificada ou artificial, tá certo? Porque o homem desmatou e construiu, modificou mais. O modo de vida varia de acordo com o espaço geográfico e com as condições socioeconômicas, porque também não basta as condições climáticas e naturais favorecerem um tipo de atividade, né, para que aquilo configure o território. Nós também temos diferentes configurações, paisagens, sobre a questão das diferenças socioeconômicas. A população mais pobre, a população mais rica, o tipo de moradia vai mudar, o tipo de trabalho, de atividade econômica vai mudar, certo? Até mesmo vestimentas, tipo de alimentação, etc. E no Brasil, infelizmente, nós temos essa característica de haver muita desigualdade social. A desigualdade social no Brasil, ela é destaque mesmo. Infelizmente, é uma característica típica do Brasil. Agora nós vamos entender um pouco sobre essa relação do rural e urbano e as suas relações. Como é que se dá essa relação do espaço rural e urbano?
Recapitulando, o espaço rural, também conhecido como o campo, e o espaço urbano, conhecido como cidade, eles mantêm relações entre si. Vamos lá, eles são codependentes, como exemplo, a produção de produtos agrícolas que é feita no campo, certo? A gente não vê grandes plantações na cidade, isso é localizado no campo, no espaço rural. Elas são feitas lá e para que destino? Para a cidade. As cidades, elas contêm as ofertas de emprego, a maioria das indústrias, no comércio, certo? E esses setores secundário e terciário que são mais comuns da cidade, que é a indústria e os bens e serviços, que é o comércio, certo? Eles são interligados pelo espaço rural com as atividades primárias da agricultura e pecuária, por quê? O espaço rural necessita dos produtos industrializados que vêm da cidade. E o espaço urbano necessita dos produtos, da matéria-prima, né, que é produzida no campo. Porque sem matéria-prima, como é que a indústria vai gerar produtos, né, especializados, produtos industrializados, e fornecer isso para o pessoal do campo? Muita gente também sai do campo para trabalhar na cidade. Isso é comum, certo? Isso são chamados de migrações pendulares. Aquela migração simples, todo dia você sai de casa, por exemplo, quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão sair do sítio, vão para a cidade estudar, depois volta para casa. Dos pais de vocês, ou tio, ou parente, alguém que trabalha na cidade, vai trabalhar e depois volta. Então esses são movimentos pendulares, igual o pêndulo de um relógio que vai e volta, certo? E elas são interligadas por estreitas relações econômicas, como eu falei, do setor primário, secundário e terciário. Primário, agricultura e pecuária, secundário, a indústria, e terciário, bens e serviços, como comércio, hotelaria, restaurantes, a escola, os hospitais, tudo isso são bens e serviços. Aqui nessa imagem nós podemos observar bem essa relação. Nós temos aqui deste lado o espaço rural e aqui o espaço urbano. Então vamos ver aqui como é que diz sobre essa relação entre esses espaços. A atividade agrícola depende de produtos fabricados pela indústria, como tratores, implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, vacinas, rações, ou seja, tudo isso quem fornece para o campo é a indústria. Ela também precisa da atividade comercial, como lojas revendedoras de peças para as máquinas agrícolas e outros produtos, inclusive os produtos alimentícios industrializados que eles não conseguem diretamente do campo, certo? Os serviços como bancos que funcionam, que financiam os produtores, ou seja, pegar empréstimos no banco, fazer esses negócios para conseguir investir na sua lavoura. E os institutos de pesquisa que fornecem muita assistência técnica para que todo esse fluxo, essa relação, esse ciclo consiga fechar. Isso é como a cidade ajuda o campo. Já o campo, ele fornece para as cidades, né? Nas cidades, a atividade industrial depende da matéria-prima, que foi aquilo que eu estava dizendo para vocês, produzidas no campo para fabricar os seus produtos. Como é que vai fabricar? Sem a matéria-prima. E a matéria-prima vem de onde? Do campo. Muito bem. A indústria alimentícia, por exemplo, processa os produtos agrícolas, como trigo, arroz, soja, e fabrica vários dos alimentos que compramos nos supermercados, entre eles o óleo vegetal, a farinha, o açúcar, massas, biscoitos. Além disso, muitos produtos dos quais, entre eles, né, nós temos... Além disso, muitos produtos do campo chegam até os consumidores da cidade em seu estado natural, como o caso das verduras, das frutas e dos ovos. Esses aí, eles são colhidos do campo e vendidos de forma bruta, digamos assim, de sua forma natural. Mas, por exemplo, biscoito, farinha, bolo, massas, tudo isso provém das matérias-primas como o trigo, a soja, o arroz que vem do campo, e na indústria é transformado no produto industrializado.
Por fim, vamos ver um pouco sobre a indústria e o espaço rural. A produção do campo tende a ficar cada vez mais subordinada às necessidades da indústria. Por quê? Para haver uma maior produção no campo, é necessário, como eu disse, daqueles instrumentos que são feitos nas fábricas, nas indústrias, como os tratores, os fertilizantes. Senão, isso vai gerar muito mais custo para a produção agrícola. E isso não vai ser vantagem para o produtor, certo? Então, ele depende cada vez mais dessa produção industrial. A ampliação do consumo, ou seja, nós, consumidores, cada vez, conforme a gente vai ganhando mais dinheiro, vai começando a trabalhar, quem é jovem, isso vai aumentando o consumo. Se aumenta o consumo, aumenta também a demanda por matéria-prima, ou seja, a necessidade de produção de matéria-prima para atender às necessidades do consumo. E, consequentemente, se tem mais gente consumindo, se estão produzindo mais matéria-prima, há também um aumento na produção das fábricas. Tudo isso para abastecer o consumo, nós, certo? E para que isso dê conta do recado, digamos assim, há a necessidade do investimento tecnológico, como eu já disse, da indústria com o campo, de investimento em tratores, fertilizantes, adubos, rações, vacinas. E isso, gente, essa questão dessa modernização do campo, ela ocorreu entre 1960, aqui eu não coloquei o 9, mas eu estou dizendo para vocês, 1960 e 1970, certo? Ele ocorreu entre esses anos, 1960 e 1970, e isso agilizou, dinamizou cada vez mais o trabalho no campo, porque o trabalho de um produtor ou de um trator era feito, esse trator ele fazia o trabalho, digamos, de 20, 30, 50 homens, certo? Então isso agilizou, trouxe mais lucro para o produtor, mas também trouxe o desemprego, certo? E com isso nós vemos a expansão das agroindústrias, ou seja, indústrias voltadas para o setor agrícola. Vamos observar nesse mapa o cultivo da cana-de-açúcar e usinas de etanol. Etanol, gente, é álcool. O álcool é feito da cana-de-açúcar. E o açúcar também, né? Obviamente, vem da cana-de-açúcar no Brasil em 2012. Podemos observar que esses pontinhos aqui, né? Esses quadradinhos aqui, meio vermelho, meio marrom, são as usinas. E esses espaços verdes, conforme vai ficando do claro mais escuro, quer dizer que tem uma alta concentração de produção de cana-de-açúcar, ou seja, as indústrias elas procuram estar próximos da área produtiva, porque vai facilitar o trabalho, né? A retirada dos produtos, o transporte e, consequentemente, a comercialização futura, certo? E, gente, aqui nós temos um exemplo típico aqui na nossa região. Alguém aqui reconhece essa indústria, essa fábricazinha aqui? Ela era a antiga fábrica, gente, de cana-de-açúcar, certo? Que existia ali na cidade de Missão Velha. Aqui tinha uma grande plantação de cana-de-açúcar, mas essa indústria aqui ela não está mais voltada para esse tipo de produção, que eram os engenhos, certo? Aqui, hoje em dia, nós temos uma grande plantação de banana, que é a plantação Barreiras. Quem já ouviu falar nessa plantação Barreiras, certo? Que tem muito pé de banana ali quando você está passando por Missão Velha em direção ao Juazeiro. As agroindústrias e cooperativas agrícolas, há uma diferença. As agroindústrias são empresas privadas que se destinam ao processamento ou à industrialização de produtos agropecuários. Entre eles, no Brasil, estão as usinas de açúcar, etanol, vinícolas, ou seja, dos vinhos, a indústria do suco concentrado, do óleo vegetal, os moinhos de trigo, as torrefações de café, né? Que você sabe que a gente, para comer o café, o pozinho, o grão tem que ser torrado, moído. E conforme ele é mais torrado ou menos torrado, aqui nós temos a diferença de café. Interessante, né? Os laticínios, ou seja, a indústria do leite, para o leite de vaca se tornar o leite de caixinha, os frigoríficos,
Muitas agroindústrias estão instaladas na própria zona rural, próximos às suas fontes de matéria-prima, que é isso que nós estamos mostrando aqui. E aqui também, ó, nós temos a plantação aqui e aqui já temos a indústria. Já as cooperativas agrícolas são as associações de pequenos e médios produtores. Aqui, gente, as agroindústrias são daqueles grandões, né? Os grandes donos e empreendedores das indústrias. E as cooperativas agrícolas são de nós, os pequenos produtores, aquele pequeno produtor rural, médio produtor rural, que se reúnem para negociar os preços mais baixos entre eles, é tipo uma associação, para eles negociarem preços mais baixos e melhores condições de pagamento na compra de máquinas, adubos, sementes, insumos em geral. E também para obter preços mais elevados na comercialização da safra. Ou seja, eles meio que criam uma tabela para que todos eles estabeleçam o mesmo preço e não haja essa disparidade na concorrência. Imagina, se um produzir e vender bem mais barato, todo mundo vai comprar esse que está mais barato. Então eles estipulam um preço para que não haja essa tão alta concorrência, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Agradeço muito pela atenção, um beijo e até a próxima aula.